Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Jonas Migoto e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de filmes sobre futebol. Será que futebol e cinema combinam? Então hoje serão 6 filmes nacionais sobre o tema, mas eu não farei isso sozinho. Para me ajudar nessa missão, eu chamei meu grande amigo Alexandre Macari, um cara que sabe muito de cinema, já assistiu todos os filmes da história, já assistiu filmes de todos os lugares do mundo, então com certeza vai me ajudar bastante a fazer essa lista e indicar os filmes para vocês. Salve Jonas, salve pessoal que acompanha o teu canal. É um prazer estar aqui e espero que as dicas sejam proveitosas e profícuas para que vocês possam pensar um pouco mais sobre futebol a partir do audiovisual. Mas antes de acompanhar essa lista espetacular de filmes nacionais que eu e o Macari preparamos para você, se inscreve aí no canal para seguir acompanhando essa série de vídeos e também, se gostar, deixa o seu like. O primeiro filme dessa lista é Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Para você que gosta do nosso quarteto fantástico nacional, Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, não pode perder esse filme de 1986, dirigido pelo Carlos Manga. Os Trapalhões e o Rei do Futebol é um filme que conta a história do Cardeal, que é um roupeiro do Independência Futebol Clube e é vivido pelo Didi. E o Cardeal, então, aleatoriamente, absolutamente do nada, ele é escolhido para ser o novo treinador do Independência Futebol Clube. Então ele acaba caindo de paraquedas nessa missão e vai assumir a bronca então do time que não vinha nada bem. Esse filme também conta com a participação do Pelé. Ele vive o Nascimento, que é um repórter, um jornalista esportivo que é setorista do Independência Futebol Clube e acaba lançando o Cardeal à presidência. Então tem toda uma treta envolvendo os cartolas do clube, a presidência do clube, com o Cardeal, que acaba ganhando os jogos e fazendo o time subir na tabela até chegar às finais do campeonato. Então é claro, né, a turma dos Trapalhões vai aprontar altas confusões no decorrer desse filme e você com certeza vai dar boas gargalhadas, ou não, né, algumas piadas não tem tanta graça assim, mas sei lá, talvez no contexto da época eram mais engraçadas, mas vai do gosto de cada um. O fato é que terão várias reviravoltas no filme, porque o Cardeal vai se envolver, como eu falei, na briga com a presidência e vão tentar até assassinar o coitado do Cardeal, mas ele vai sobreviver a tudo, chegar no grande jogo. Eu não vou dar spoiler do que acontece no grande jogo final, mas é uma partida histórica, tem de tudo. Um pequeno exemplo, só para deixar com gostinho, é aquele famoso gol que todo mundo já ouviu falar, de o cobrador do escanteio cobrar, ir lá e cabecear e fazer o gol. O Didi consegue fazer isso, consegue então fazer o gol do seu próprio escanteio. Claro, provavelmente o juiz deveria ter anulado esse gol, porque ele dá 2 toques na bola, né? Eu acho que isso não é legal, mas ele faz o gol é validado e aí você acompanha o final dessa trama assistindo ao filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Então, a primeira indicação que eu tenho para vocês é um filme chamado O Corintiano, de Milton Amaral, filme de 1966 e que tem como protagonista o grande ator brasileiro, comediante Amácio Mazzaropi. O filme traz a história de Seu Mané, que é dono de uma barbearia, mas que antes de ser dono de barbearia, ele é um corintiano fanático. A partir disso tem uma série de questões que o filme acaba trazendo, por exemplo, a vivência do Seu Mané com a sua família, os problemas que o seu fanatismo acaba gerando, a própria relação que ele tem com um burro que ele acaba ganhando num concurso, e a relação dele com a vizinhança, principalmente com um vizinho fanático pelo Palmeiras. Então esse filme ele apresenta muito bem essa questão de como o fanatismo pode provocar questões negativas, como por exemplo a própria ideia de violência que o filme acaba mostrando, mas também questões, quando levadas pelo bom senso, questões de humor, de comédia, de gozação, que o filme acaba, de certa forma, mostrando que esse é o grande segredo, o grande fator, né, que todo torcedor deve levar quando discute futebol com alguém que não torce pelo seu time, né? Então, a primeira indicação que eu tenho para vocês é desse filme, O Corintiano, mas que serve para todas as torcidas. O próximo filme dessa lista é Heleno, uma cinebiografia de 2011 que conta a história do Heleno de Freitas, um grande craque do Botafogo na década de 40. O filme é baseado no livro Nunca Houve um Homem como Heleno, de Marcos Eduardo Neves.
E quem vive o Heleno nessa cinebiografia é o Rodrigo Santoro, e é uma atuação fantástica. O filme todo se passa em preto e branco para ambientar mesmo o espectador naquela vida dos anos 40, e tudo, os cenários, o figurino, é muito bem construído, é uma grande obra do cinema nacional. O Heleno, para quem não sabe, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, bad boy do futebol brasileiro. Ele é bem naquele estereótipo do cara que não gosta de frequentar os treinamentos, o cara que despreza os companheiros de equipe, ele diz, toca pra mim que eu resolvo, eu ganho os jogos sozinho. Então o Heleno, ele acaba também tendo uma vida muito conturbada no extracampo, ele se envolve com várias mulheres, fuma bastante, bebe bastante, se envolve com drogas. O filme vai intercalando diferentes momentos da vida do Heleno, se passa tanto na década de 40, quando ele vive o seu auge, joga pelo Botafogo, depois ele é até vendido para o Boca Juniors, acaba jogando em outros times também, até o fim da década de 50, quando ele está num hospital psiquiátrico e vive ali o fim da sua trajetória. Ele morre muito jovem, né, com 39 anos, porque ele contrai sífilis, acaba passando por diversos problemas, então a gente acompanha toda essa decadência do personagem ao longo da obra. Então fica a dica aí, Heleno é uma grande produção do cinema nacional que, para quem não viu e gosta de futebol, vale a pena acompanhar. Em 1998, Hugo Giorgetti dirigiu Boleiros, Era Uma Vez Futebol. A trama do filme é muito simples. Em um bar da cidade de São Paulo, um grupo de ex-jogadores, árbitros e treinadores se reúne para trocar uma ideia, bater um papo, tomar uma cerveja, mas principalmente para falar sobre as lembranças que eles têm da época em que eram profissionais. O filme é construído e estruturado de uma forma antológica, ou seja, são várias histórias diferentes que compõem essa espécie de imaginário do futebol brasileiro. As memórias ali colocadas são ficcionais e, portanto, não são baseadas em nenhum fato. Contudo, passam por essa ideia que nós temos do imaginário, que traz tanto a questão do árbitro que teria se vendido para favorecer um determinado time, a questão das escolinhas de futebol, dos atletas profissionais, do perigo e dos horrores da concentração, do treinador linha dura, e também nesse universo que cerca a questão da imprensa ligada ao esporte. Todas as histórias são divertidas, o elenco é muito afinado, Lima Duarte, Flávio Miliaccio, Rogério Cardoso estão entre os principais atores, e o filme foi um sucesso, tanto que mais tarde, em 2006, o próprio Hugo Giorgetti dirigiu uma continuação chamada Boleiros, Vencedores e Vencidos. O próximo filme da lista é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, filme de 2006, dirigido por Karl Hamburger. Esse é um filme que eu particularmente gosto muito. Ele acompanha a história do Mauro, um menino de 12 anos, e se passa na década de 70, mais especificamente no próprio ano de 1970, quando o Brasil está disputando a Copa do Mundo e vai conquistar o tricampeonato mundial. Mas o Mauro acaba sendo deixado pelos pais na casa do avô, que ele não sabe, há pouco tinha falecido. Então ele vai ser cuidado pelo Shilomo, que é um judeu que mora lá no bairro onde o Mauro vai ser deixado, e o filme vai contar então essa história do Mauro sozinho vivendo com o Shilomo. A justificativa que os pais do Mauro dão para ele, para que ele tenha que passar esse período sozinho, é que vão tirar umas férias por um período. Mas esse filme, como a gente sabe, ele se passa no contexto de ditadura militar, e todo esse contexto está bem presente na obra, é retratada a repressão e tudo mais. Então os pais do Mauro, com certeza, são membros de algum grupo de oposição ao regime militar e precisam se esconder, né? Precisam viver clandestinamente. Por isso, então, até pela segurança do filho, eles acabam não ficando com o Mauro nesse período. Isso é um ponto que funciona muito bem na obra, justamente porque trata de um período traumático da história do Brasil pelo olhar de uma criança, e faz isso com uma competência incrível. Claro, não é novidade no cinema abordar períodos assim da história de diferentes países pelo viés da criança, mas aqui no Brasil nós temos também a nossa versão e que ficou muito boa. Mas como eu falei, o futebol é algo sempre presente na narrativa. Por exemplo, o Mauro sempre quis ser goleiro, o Mauro também joga futebol de botão, o Mauro coleciona o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, e também os jogos da Copa acabam sendo acompanhados pela comunidade ali do bairro onde o Mauro fica. Na minha opinião, esse é um grande filme e vale a pena todo mundo acompanhar. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Um outro filme que transita sobre futebol é Linha de Passe, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas. O filme foi lançado em 2008 e trata da história de 4 irmãos que vivem numa região periférica de São Paulo.
as grandes dificuldades econômicas e sociais que eles vivem compõem esse universo e constrói, de certa forma, as dificuldades desses sonhos que eles têm, cada um deles procurando ir para um caminho diferente. Um deles procurará ser jogador de futebol, e essa é a questão que é o núcleo da trama, pois o jovem que ali está tem que passar por diversas peneiras, dificuldades para conseguir reconhecimento por parte daqueles olheiros, e as grandes dificuldades que eles têm são pouco a pouco construídas e mapeadas dentro desse universo de vivência de cada um dos irmãos, como se fosse exatamente uma linha de passe dentro daquela família, daquele núcleo familiar. A mãe deles é um destaque, uma torcedora fanática do Corinthians, sendo que aparece inclusive algumas cenas dos jogos. O Corinthians, na época que o filme foi feito, estava passando por uma dificuldade também, correndo risco de rebaixamento, e o filme enfatiza essas questões. O filme é dramático, é pungente e é muito interessante para que você possa acompanhar as dificuldades que se tem quando se pensa em futebol. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade de trazer algumas ideias e algumas dicas para vocês. Até uma próxima! Então por hoje era isso, pessoal. Agradeço imensamente ao meu amigo Alexandre Macari por contribuir aqui com as suas dicas de filmes sobre futebol. Voltaremos com filmes internacionais também sobre futebol e também com um vídeo sobre documentários. E você, gostou da lista? Já assistiu esses filmes? Assistiu algum outro filme nacional sobre futebol e que não foi comentado aqui? Deixa aí nos comentários, vamos conversar também sobre o assunto. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!